Pessoal, então vamos continuar com o nosso segundo tema. Agora nós falaremos sobre alergias e intolerâncias alimentares e um pouquinho sobre doença celíaca também. Então, a alergia alimentar, ela está incluída no grupo de reações adversas aos alimentos que podem ser classificados em tóxicas, intolerância e hipersensibilidade, também chamada de alergia. As reações tóxicas ocorrem quando uma quantidade suficiente de toxina capaz de promover manifestações é ingerida por uma pessoa. Então, todas as pessoas estão suscetíveis a terem reações tóxicas. Por exemplo, a ingestão de um alimento com toxina produzida pelo Staphylococcus e Bacillus cereus. Já a intolerância à lactose é um conjunto de sintomas decorrentes da má absorção da lactose, que é um disacarídeo composto por glicose e galactose. Os principais sintomas estão relacionados à distensão, dor ou cólica abdominal, náusea, aumento da produção de gases e diarreia. Então, a lactose, quando chega no cólon, onde ela passa por uma fermentação, né, por ela não ser absorvida, e produz os ácidos graxos de cadeia curta e os gases. Então, quem tem intolerância é porque não tem a enzima lactase que vai promover a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. E aí, essa deficiência de lactase, ela é dividida em duas categorias, a deficiência primária e a deficiência secundária. Em relação à deficiência primária, existem duas dentro da primária: a alactasia congênita, que é uma doença genética congênita muito rara, na qual existe ausência da lactase e manifesta-se por diarreia quando o recém-nascido recebe o leite contendo lactose, e a hipolactasia do tipo adulto, que ocorre uma diminuição de lactase e pode ter início a partir dos 2 ou 3 anos de idade, em geral, dos 4 aos 5 anos, ou até indivíduos adultos, tá? Então, a maior parte dos hipolactásicos do tipo adulto são assintomáticos, mesmo quando consomem lactose como uma dieta habitual. Só que depende, tem indivíduos que têm hipolactasia do adulto que têm sintomas sim, e a deficiência secundária de lactose, que ocorre em consequência a uma lesão intestinal, por qualquer motivo que seja, e aí faz com que o indivíduo crie essa deficiência nessa produção de lactase e faz com que ele não consiga digerir a lactose. Então, ela é secundária a um problema gastrointestinal, tá? E aí, qual que é a terapia nutricional para os indivíduos com intolerância à lactose? É a importância, né, de uma orientação individualizada, porque cada indivíduo tem um tipo de intolerância, tá? E, em alguns casos, restringir a utilização de leites derivados. Só que tem indivíduos que não precisam fazer essa restrição. Então, a maioria dos indivíduos com algum grau de deficiência de lactase pode tolerar uma quantidade de leite mais ou menos de um copo, principalmente quando é consumido com outros alimentos, tá? Pequenas quantidades de lactose consumidas ao longo do dia são bem mais toleradas do que quando consumidas em uma única refeição. Claro, porque aí vai ter uma sobrecarga do organismo menor. Produtos como queijos, iogurtes, coalhadas e leites fermentados têm uma tolerância alta por indivíduos que têm hipolactasia porque tem uma quantidade menor de lactose, assim como alimentos como queijos, do tipo Minas Frescal, Prato, mussarela, Gouda, requeijão, coalhada e manteiga. Então, no início, uma estratégia que é interessante é a exclusão completa da lactose da dieta até que o indivíduo deixe de ter os sintomas, tá? Depois, vai fazendo uma introdução gradual até que o indivíduo não apresente sintomas. Apresentou sintoma, a gente sabe a quantidade que pode ser inserida de lactose na dieta. Se essas estratégias não forem eficazes, algumas outras estratégias que a gente tem são, por exemplo, administrar a enzima
para o indivíduo consumir logo no momento que ele vai ingerir algo que tenha lactose. Por exemplo, nós temos hoje estratégias de cápsula com lactase. Então, no momento em que o indivíduo vai comer qualquer alimento que tenha leite ou derivado que ele não tenha uma boa aceitação, ele consome junto à enzima e isso faz com que isso seja mais facilmente quebrado e absorvido. Agora, em relação à alergia alimentar. Então, a alergia alimentar está incluída nas reações adversas aos alimentos, em que ocorre uma falha na supressão da resposta imunológica a uma determinada proteína. Então, quando a gente fala em alergia, necessariamente a gente fala de proteína. Então, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é uma ótima forma de prevenção para a ocorrência de alergias alimentares, mesmo na vida adulta, pois promove uma instalação de maior número de bifidobactérias no cólon, que faz com que haja uma melhor resposta a essas proteínas que são potencialmente alergênicas. Então, alguns probióticos, que são as bactérias que se proliferam no nosso intestino, como os prebióticos, que são os alimentos que alimentam essas bactérias, podem reduzir a ocorrência de dermatite atópica nos primeiros anos de vida. Então, a utilização desses probióticos e prebióticos tem sido relatados a uma melhora nos sintomas de alergia. Então, em relação às manifestações clínicas, as manifestações da alergia alimentar são variadas e dependem de indivíduo para indivíduo, tá? Então, os mecanismos mediados por imunoglobulina E são responsáveis pelas reações imediatas que ocorrem em minutos ou poucas horas após a ingestão do alérgeno alimentar e estão associadas ao desencadeamento de manifestações clínicas respiratórias, gastrointestinais e, em casos mais graves, acometem também o sistema cardiovascular. Então, quando ocorrem manifestações cutâneas, elas podem variar desde urticária até dermatite hipertiforme, incluindo angioedema. Então, que o indivíduo ele pode apresentar inchaço nos lábios, apresentar algumas vermelhidões no corpo, tá? E aí, os mecanismos mediados ou não mediados por IgE, porque nós podemos ter os dois tipos de alergia. A diferença é que quando são mecanismos não mediados, geralmente a resposta ela é um pouco menos rápida, tá? E um pouco menos forte, tá? Quando é mediado por IgE, geralmente é uma resposta muito mais rápida e muito mais agressiva, tá? E geralmente estão associados ao consumo de frutas, vegetais, peixes e frutos do mar que contenham proteínas que o indivíduo não consegue lidar, tá? Então, nos casos em que há o acometimento cardiovascular, a anafilaxia é o que é mais temido, né? Então, as reações anafiláticas podem ser potencialmente fatais. É quando, por exemplo, tem fechamento de glote, precisa correr para o hospital para tomar um antialérgico, então precisam ser respostas mais rápidas quando tem uma reação anafilática. Então, os alimentos envolvidos no processo anafilático mais comuns são leite de vaca, clara de ovo, amendoim, castanhas, peixes, frutos do mar e o trigo. Então, a terapia nutricional, nos casos dos pacientes com alergia alimentar, são baseados na dieta de exclusão ou eliminação, em que o principal objetivo é a retirada das proteínas da dieta que causam os sintomas clínicos. E essa dieta deve ser utilizada por pacientes com sintomas persistentes. Então, essa dieta de exclusão também é fundamental no diagnóstico da alergia, porque permite confirmar a suspeita da alergia alimentar quando ocorre o desaparecimento dos sintomas e o reaparecimento quando faz a reintrodução desses alimentos na dieta. Então, a completa eliminação do alimento, que é alergênico, é a única forma comprovada de manejo dietético, e aí a dieta de exclusão tem alguns objetivos. Eliminar da dieta os alimentos relacionados aos sintomas, que são considerados alergênicos, evitar alimentos industrializados
ou aqueles que não é possível conhecer a composição alimentar, promover a oferta energética e de nutrientes suficientes para atender às necessidades do indivíduo e reintroduzir gradativamente os alimentos excluídos da dieta, de acordo com a resposta clínica de cada indivíduo. Agora, em relação à doença celíaca. Então, ela é uma doença sistêmica imunomediada que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos ao glúten e às prolaminas, que são proteínas relacionadas, e a outros fatores ambientais. Então, o desenvolvimento da doença ocorre com exposição às prolaminas que estão presentes no trigo, no centeio e na cevada. Então, a doença é caracterizada pela combinação de manifestações clínicas em relação ao glúten. Então, o glúten ele é parcialmente digerido no intestino em fragmentos de gliadina, que é o substrato preferido da enzima transglutaminase. E aí, na lâmina própria, no intestino delgado, a gliadina ativa a enzima tecidual transglutaminase e sofre a desamidação e aumento de sua imunogenicidade. No caso do paciente que tem a doença celíaca, a gliadina ela é apresentada às células apresentadoras de antígeno e promovem a ativação dos linfócitos T. E esses linfócitos ativados, então, a partir disso, ocorre a produção de citocinas e aumento da expressão das moléculas, aumentando a apresentação do antígeno, que aí ocorre essa resposta alérgica ao glúten. Então, é uma resposta imunológica que também promove a produção de citocinas na mucosa intestinal. E o resultado dessa cascata inflamatória é o dano da mucosa intestinal, que é característico de indivíduos com doença celíaca. Então, a doença celíaca possui manifestações clínicas e a idade que geralmente acontece o início dessas manifestações é na infância. E aí podem ter as chamadas manifestações clínicas típicas e atípicas da doença. Em relação às manifestações clínicas típicas, nós temos diarreia, esteatorreia, que é a eliminação de gordura na diarreia, perda de peso, distensão abdominal e parada no crescimento em casos mais severos. E as atípicas, elas podem ser divididas em sintomas gastrointestinais e extraintestinais. Em relação aos sintomas gastrointestinais da resposta atípica, os mais comuns são diarreia, vômito, distensão abdominal, flatulência e dor abdominal e constipação em alguns casos. Já os sintomas extraintestinais são anemia ferropriva e pode variar em respostas como até infertilidade, irregularidade menstrual, manifestações psiquiátricas, neuropatias e epilepsia. Então, é relativamente sério. Então, o diagnóstico de doença celíaca é baseado na combinação de achados clínicos, sorológicos e históricos. Então, o padrão de referência para fazer o diagnóstico, até hoje, o que é mais utilizado é a biópsia do intestino delgado. Então, faz lá uma microcirurgia, retira um pedacinho do intestino delgado para ver a característica e aí consegue fazer o diagnóstico da doença celíaca. Em relação à terapia nutricional para o indivíduo com doença celíaca, o tratamento consiste na retirada do glúten da dieta de modo completo e permanente. Então, é fundamental que seja iniciada essa retirada desses alimentos somente depois do diagnóstico da doença celíaca. E aí, o glúten, ele possui as prolaminas, que são distintas de acordo com o cereal. Então, nós temos prolaminas no trigo, centeio, cevada, aveia, milho e arroz. Mas as prolaminas que são consideradas tóxicas para o paciente são a gliadina, secalina e edoína. Então, a retirada do glúten da dieta parece ser simples, mas não é tão simples porque requer uma mudança muito grande nos hábitos dos pacientes. E aí, quando a gente fala dessas outras prolaminas do arroz, da aveia, essa toxicidade, ela não está relacionada ao alimento, tá? Como a aveia e o arroz. Ela vai estar relacionada
por exemplo, a uma aveia que foi contaminada com, por exemplo, o trigo, e não a aveia propriamente dita. Por isso que no processo de industrialização, quando a gente lê atrás nos ingredientes dos alimentos, eles falam assim: cuidado, alérgicos, pode conter traços de, porque na manipulação pode ser que tenha sido contaminado com outro alimento, tá bom? Então, o glúten ele pode ser substituído por outras farinhas, por exemplo, de milho, de arroz, de batata e de mandioca, tá bom? Então, esse é o conteúdo de hoje e as referências estão aqui.